Olá, meus irmãos, graça e paz para todos. Eu estou passando aqui rapidinho no canal Renovo da Palavra e nesta oportunidade gostaria de gravar mais um vídeo, trazer mais um estudo sobre escatologia bíblica. Porém, antes de eu entrar aqui no tema do nosso estudo, eu gostaria muito de pedir a você, se no final deste vídeo ele agregar valores de conhecimento, não se esqueça de deixar o seu joinha e de compartilhar esse vídeo com ao menos mais uma pessoa, tá ok? O irmão Gedilson fica muito agradecido a todos. Vamos lá? Vamos para o nosso estudo? Gente, eu gostaria de tratar sobre 5 realidades acerca dos sinais da segunda vinda de Jesus. Quero pedir a você, observe no decorrer do nosso estudo qual destas realidades acerca dos sinais da segunda vinda de Jesus que você ainda não conhecia ou que você não percebeu como de fato a Bíblia ensina. Deixe aqui embaixo no seu comentário o que mais vai te chamar a atenção, te chamou a atenção dentro desse estudo. Vamos lá, 5 realidades sobre os sinais da segunda vinda de Jesus. Mateus capítulo 24, sem nenhuma sombra de dúvidas, é o texto bíblico que trata do sermão profético de Jesus mais estudado, mais pesquisado entre aqueles que amam a escatologia bíblica, embora o sermão escatológico também está registrado em Marcos capítulo 13 e Lucas capítulo 21. Mas quais são as 5 realidades que eu gostaria de tratar com você aqui nesse estudo? Gente, a primeira realidade que poucos estudantes da Bíblia já perceberam está em Mateus 24, versículo 3, eu vou ler aqui para vocês. Observe bem. E estando assentado no monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Dize-nos, quando serão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? A primeira realidade sobre a questão dos sinais da segunda vinda de Jesus é que em Mateus capítulo 24, versículo 3, a palavra sinal está no singular. Os discípulos perguntaram: Dize-nos quando serão essas coisas e que sinal? Gente, singular. A palavra grega usada aqui pelo escritor Mateus é semeion ou semeion. Isso diz respeito a uma ocorrência incomum que transcende o curso normal da natureza. Em outras palavras, os discípulos estão perguntando assim: Senhor, qual o prodígio, o que de forma miraculosa vai acontecer para que possamos ver, perceber que é o Senhor que está voltando? Gente, sinal no singular, que não tem nenhuma relação com a interferência humana. Observe bem esse detalhe. Algo miraculoso. Lembrando que a palavra está no singular. Esta é a primeira realidade sobre os sinais da segunda vinda de Jesus. Os discípulos perguntaram no singular. A segunda realidade que eu gostaria de tratar com você aqui nesse estudo é onde está no sermão profético a resposta de Jesus acerca desta pergunta: qual o sinal? Vamos lá para Mateus 24. Gente, a segunda realidade é que Jesus responde
na altura do versículo 30. Ele diz assim, Mateus 24, verso 30. Então aparecerá no céu o sinal no singular, semeiam, conforme eles perguntaram no versículo 3. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Esta é a segunda grande realidade sobre os sinais da segunda vinda de Jesus. Os discípulos, em primeiro lugar, perguntaram no singular. A resposta de Jesus à pergunta, ela aparece no versículo 30, a resposta direta de Jesus. E a terceira realidade sobre os sinais da segunda vinda de Jesus, que eu gostaria de tratar com você aqui nesse estudo, é que na sequência de Mateus capítulo 24, ali na altura do versículo 4, Jesus começa a dar uma série de eventos, como por exemplo, acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos, e ouvireis de guerra e de rumores de guerras. Gente, estes eventos aqui, eles estão relacionados com a destruição de Jerusalém, que aconteceu no ano 70 depois de Cristo. Estes eventos, eles antecedem a queda de Jerusalém. Eles aconteceram dentro do primeiro século, eu sempre falo aqui no canal, dentro de um espaço de tempo de aproximadamente 40 anos. Eu venho mais ou menos lá de João Batista até a queda de Jerusalém no ano 70. Então Jesus, ele começa dando uma lista de eventos que haveriam de anteceder a destruição de Jerusalém. Não confunda esta realidade sobre a segunda vinda de Jesus, tá ok? Em quarto lugar, qual é a quarta realidade acerca dos sinais da segunda vinda de Jesus? A quarta realidade é que o livro de Apocalipse, ele pega esses eventos que vão do versículo 5 até o versículo 14 ali de Mateus 24. O Apocalipse vai converter os mesmos para figuras. Observe bem que estes eventos aconteceram dentro de um período de 40 anos, conforme eu já citei. Mas dentro do Apocalipse, os mesmos eventos vão voltar a acontecer dentro de um período de tempo de 7 anos. É aquele exercício que muitos teólogos já fizeram, quando você vê Jesus falando assim: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo. Lá no Apocalipse é a abertura do primeiro século, do primeiro selo. Depois Jesus diz: ouvireis falar de guerra e de rumores de guerra. É a abertura do segundo selo, cavaleiro, do cavalo vermelho. Ele fala sobre fome, vai a abertura do terceiro selo, e assim a sequência. Como isso existe? Como isso acontece? Dentro do período dos 40 anos, estes eventos antecederam a queda de Jerusalém. Ao longo da história do primeiro século, eles voltarão a acontecer quando o Apocalipse vier a se cumprir dentro do período de 7 anos, muito conhecido na escatologia como a Grande Tribulação. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que ao longo da história recente, a história comum,
Os eventos que acontecem por aí, gente, não estão relacionados com a segunda vinda de Jesus. A relação é muito clara e direta a partir da manifestação do anticristo. Todo e qualquer pastor, teólogo, dispensacionalista há de concordar comigo que a grande tribulação vai começar quando o anticristo entrar em cena. A abertura do primeiro selo, que você vê direitinho no sermão profético, quando Jesus falou antes da queda de Jerusalém, que muitos iam vir em nome dele dizendo ser o Cristo. Ok? Ficou claro aí esta quarta questão, essa quarta realidade sobre os sinais da segunda vinda de Jesus? E para terminar o nosso vídeo, em último lugar, a quinta realidade sobre os sinais da segunda vinda de Jesus, onde eles aparecem no sermão profético, no plural. Gente, agora é Lucas que nos dá esta informação no capítulo 21, versículo 25. Lucas, capítulo 21, versículo 25. Está escrito assim: haverá sinais no sol e na lua e nas estrelas, e na terra angústia das nações, em perplexidade, pelo bramido do mar e das ondas. Então, resumindo e simplificando, o que são os sinais da segunda vinda de Jesus, quando eles acontecerão? Sinais no plural. Está relacionado com o sol, a lua e as estrelas, conforme dito em Lucas 21, 25, e no singular, conforme foi perguntado em Mateus 24, verso 3, e Jesus respondeu no versículo 30. Esses sinais só acontecerão depois da grande tribulação. Os sinais da volta de Jesus só acontecerão depois da grande tribulação. Mateus 24, 29. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua luz e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Estas daí, gente, são 5 realidades acerca dos sinais da segunda vinda de Jesus. Os eventos que se deram no primeiro século, dentro dos 40 anos, se repetirão dentro do período da grande tribulação. Os santos da grande tribulação vão perceber com muita exatidão quão próximo está a manifestação física e visível de Jesus, e o semeion, ou seja, o sinal inconfundível, miraculoso que ele está chegando só depois da grande tribulação, quando o sol escurecer, a lua não der a sua claridade e as estrelas caírem do céu. Então aparecerá o sinal no singular, que é a glória do próprio Senhor Jesus Cristo, a sua manifestação física e visível, somente depois da grande tribulação. Se você gostou desse vídeo, se ele agregou valores de conhecimento para você, não se esqueça de deixar o seu joinha, compartilhe com, no mínimo, mais uma pessoa, e deixe aqui embaixo também nos comentários qual dessas 5 realidades acerca dos sinais da segunda vinda de Jesus que você ainda não tinha percebido. Qual é a realidade, o que de fato o texto bíblico ensina, tá ok? E no mais, eu quero agradecer a todos por estarem vendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E como sempre digo, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Muito obrigado e até o próximo vídeo, se Deus quiser.